É mesmo verdade, Rui Tavares disse isto. Eu termino só com isto. Vale a pena a gente pensar e rir-se um bocadinho. O homem que há poucas semanas rebentou com o seu próprio governo porque não queria responder a umas perguntas no Parlamento, vem vender-nos estabilidade. Se a estabilidade dele for tão boa como a ética dele, estamos f***. Devo presumir que calorosas saudações e quem não fica certamente sou eu quando vos vejo a meter like nos meus vídeos. Portanto, aproveitem esse fantástico fator e metam like no vídeo e subscrevam o canal, que é importantíssimo, porque praticamente 40% das pessoas que vê o meu canal ainda não o subscreveu. Portanto, subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Ora, Rui Tavares foi entrevistado ontem na RTP. Vamos ver o clipe por completo e algumas das partes mais sérias à parte daquilo que nós já vimos de um ponto de vista mais lúdico. Portanto, sem mais demoras, vamos ver Rui Tavares. É que a mesma falta de ética em Luís Montenegro é que nós encontramos, por exemplo, naquilo que estamos a debater hoje. Estamos a debater hoje, por exemplo, a questão dos debates, de Luís Montenegro tentar moldar os debates de acordo com as suas regras. Antes, no Parlamento, vimos o Luís Montenegro a tentar moldar uma CPI da forma que lhe convinha. E isso leva a umas eleições antecipadas que ele quis e com as quais acaba por, de certa forma, chantagear as pessoas. E isso responde à sua pergunta. No momento em que ele avança por uma moção de confiança que sabe que vai ser rejeitada, parece que vai cair sobre a espada. Mas depois é como se levantasse e se nos apontasse a espada a nós e dissesse: absolvam-me, porque se não me absolverem teremos instabilidade. E aí a resposta à sua pergunta é muito simples. Vamos ser nós a decidir, nós, os portugueses e as portuguesas, é que vamos decidir se nos devemos contentar, conformar com essa ideia de que, olha, há uma falta de ética do Primeiro-Ministro, mas ele agora está a vender-nos estabilidade e vamos aceitar que ele nos venda a estabilidade, ou se nos vamos lembrar, basta lembrar disto, é que Luís Montenegro há um ano estava a vender-nos ética. Luís Montenegro tinha um cartaz que dizia: faltas de ética, estamos todos fartos, não se aguenta mais, votem na AD. Agora vale a pena perguntar aos telespectadores e a todos os nossos concidadãos: correu bem? A questão é essa, não é? Eu aqui terei que concordar com o Rui Tavares. E atenção, a malta mais de direita aqui no canal cai-me em cima quando eu digo isto, mas é a realidade e eu vou continuar a dizê-lo. O Rui Tavares é claramente dos melhores parlamentares, mas ouçam, de longe, que aquela Assembleia da República tem. Ele é muito inteligente na forma como articula o seu discurso, nas ideias que transmite e principalmente na escolha de palavras. Reparem que a escolha de palavras que ele utiliza aqui, para não o poderem acusar ou ter um confronto com o José Rodrigues dos Santos, porque ele é esperto e sabe que o José Rodrigues dos Santos é um bom jornalista e é confrontativo também e poderia facilmente apanhá-lo. A palavra que ele usa aqui não é a questão legal, não é a questão jurídica, é a questão ética. Ou seja, ele critica Luís Montenegro naquilo onde sabe e tem a certeza, pois não precisa de deliberações jurídicas ou judiciais para saber que houve falta de ética naquilo que Luís Montenegro fez. Portanto, o Luís Montenegro até já reconheceu que deveria ter feito as coisas de forma diferente e não sei o que, não sei o que mais. Então o Rui Tavares é muito inteligente. E eu não discordo de todo na análise que ele aqui faz, no sentido em que o Luís Montenegro queria eleições. Aliás, sempre quis. Isso não é segredo para ninguém. Eu sempre disse, já na altura do Orçamento de Estado, o Luís Montenegro sempre tentou culpabilizar o Chega e o PS por uma eventual queda do governo dele próprio, de Luís Montenegro. Vamos ver se consegue fazer isso, ou seja, no sentido, Luís Montenegro, conseguir passar para o eleitorado a ideia de que o governo cai por culpa do chumbo da moção de confiança provenientes do PS e do Chega. É mais complicado fazer isso com uma moção de confiança porque é o governo que apresenta por pura e espontânea vontade do que propriamente num Orçamento de Estado como António Costa fez, porque é obrigatório apresentar-se o Orçamento de Estado todos os anos. Portanto, Luís Montenegro pode ter o mesmo efeito que António Costa e capitalizar votos, mas com uma moção de confiança é diferente do que um Orçamento de Estado. Portanto, eu aqui tendo a concordar com o Rui Tavares. Quem comprou ética votando em Luís Montenegro há um ano voltaria a comprar ética ao mesmo homem? Da mesma forma, agora que o produto que ele nos vende já não é ética, porque agora de repente já mudou tudo. O que era de antes faltas de ética, agora é normal, é fazer o que qualquer português faria. Enfim, é tudo aquilo que ouvimos do Primeiro-Ministro. Agora o que ele nos diz é: dê-me estabilidade, 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 como dizia António Costa. Ora, estabilidade, vale a pena, termino só com isto, vale a pena a gente pensar e rir-se um bocadinho. O homem que há poucas semanas rebentou com o seu próprio governo porque não queria responder a umas perguntas no Parlamento, vem vender-nos estabilidade. Se a estabilidade dele for tão boa como a ética dele, estamos presumir que Peço desculpa, mas eu não sei se o Rui Tavares se percebeu do que disse. Pela cara dele, não.
Acho que ele não se apercebeu o que disse. Reparem, eu ouvi isto várias vezes antes de fazer este vídeo e ainda pensei, será que ele disse estamos fritos? Só que eu até pus outra vez, eu até posso meter outra vez que é para a gente ouvir. Mas ele diz mesmo a palavra em si, não é? Portanto, eu até vou recuar 10 segundos que é para termos tempo de ouvir a frase completa. Rebentou com o seu próprio governo porque não queria responder a umas perguntas no Parlamento, vem vender-nos estabilidade. Se a estabilidade dele for tão boa como a ética dele, estamos Devo presumir que a campanha... Desculpem. Epá, mas ele diz mesmo, saiu-lhe, não é? Acontece. Quer dizer, volto a frisar, Rui Tavares, antagonismos ideológicos à parte, da minha parte e da dele, ele não está propriamente errado. Aliás, até vos digo mais, a pior coisa relativamente ao caso Montenegro em si, neste momento para mim, já nem é o caso Montenegro. A pior coisa para mim é o Hernani Dias. Lembram-se do Hernani Dias? O membro do governo que saiu por literal conflito de interesses por ter constituído duas imobiliárias 2 semanas antes da aplicação da lei dos solos. Lembram-se? Lembram-se? Agora vai voltar às listas do PSD. Vai voltar não. Voltou. Ou seja, esse mesmo indivíduo que saiu do governo porque incompatibilidades e conflitos de interesse e não sei o que mais, há um mês e tal, agora volta a ser o número 1 do PSD nas listas por Bragança. Portanto, há um mês e meio não dava, mas agora já dá. E, portanto, mesmo que não vá para o governo, vai voltar a ser deputado, porque o PSD elege por Bragança de certeza absoluta. A zona é tipo Cavaquistão, portanto, convenhamos que é algo ridículo, não é? E aqui o Rui Tavares, mais uma vez, discordâncias ideológicas à parte, o Rui Tavares aqui ainda tem mais razão do que no segmento inicial que analisámos. Indubitavelmente. Vamos prosseguir e esperar que o Rui Tavares não mande mais vernáculos, porque eu não queria gastar o estoque de pis que tenho para este vídeo. A campanha vai incidir sobretudo sobre este caso ou sobre os projetos dos partidos? Vai ter as duas coisas, naturalmente, mas nós não podemos ir para uma campanha eleitoral fazendo de conta que o elefante não está no meio da sala. Quer dizer, a primeira pergunta que as pessoas nos fazem na rua é: porquê é que estamos a ir a eleições de novo? Bem, estamos a ir a eleições de novo por causa daquilo de que aqui falámos. E mais, esse Luís Montenegro, essas faltas de ética, revelam-se nas coisas grandes e pequenas, e como vimos a propósito dos debates e da maneira como Luís Montenegro se arroga a vontade de decidir, que debate com Paulo Raimundo, que tem 4 deputados, mas não debate com Mariana Mortágua, que tem 5. Manda Nuno Melo, que foi eleito em coligação, debater com a Inês Sousa Real, que foi eleita sozinha, e nem estou a falar do meu caso, significa que é o mesmo tipo de forma de procurar interferir nas regras do jogo, que não deve ser o candidato a primeiro-ministro a definir. Na questão dos debates do Luís Montenegro, honestamente, se querem que vos diga, não percebo porque é que ele faz isso. O argumento que ele dá é: eu também tenho que mostrar o outro líder da coligação e etc. É um argumento que, é assim, o CDS tem 2 deputados, não é? E eu não digo que as pessoas não votem no CDS. Há pessoas que votam por causa do CDS. O CDS em 2022, para todos os efeitos, teve 100 mil votos, mais coisa, menos coisa. Mas tendo em conta que é Luís Montenegro, o líder da AD, verdade seja dita, deve ser Luís Montenegro a representar a coligação, não deve ser Nuno Melo. Com todo o respeito pelo Nuno Melo, não é? Mas é assim, o Luís Montenegro é que no final do dia, se o PSD ganhar as eleições, vai ser o PSD que vai propor Luís Montenegro para ser empossado e indigitado primeiro-ministro. Portanto, a meu ver, as pessoas não votam para primeiro-ministro, não há candidato a primeiro-ministro, mas os partidos vão pedir que o presidente indigite alguém, e esse alguém será Luís Montenegro, não será Nuno Melo. Portanto, as pessoas, quando estiverem a votar na AD, estarão a votar em Luís Montenegro, não estarão a votar em Nuno Melo. Eu compreendo que o primeiro-ministro depois venha dizer: mas é o líder do outro partido. Ouça, tudo bem, eu até compreendo esse argumento em determinado aspecto, mas não se justifica quando será Luís Montenegro o escolhido para Primeiro-Ministro e não Nuno Melo, quanto muito será Ministro dos Negócios Estrangeiros novamente, não é? Portanto, a meu ver, não faz sentido. Prosseguindo. A área socialista contou com uma maioria absoluta de 2015 até ao ano passado, começando com a Geringonça e depois culminando com a maioria absoluta do Partido Socialista. Como explica que desde então tenha havido tanta perda por parte dos partidos da área socialista? É verdade, eu estive em debates em 2022, numas eleições inesperadas, aqui neste estúdio com António Costa, e na altura vaticinei... Poucas semanas antes da maioria guerra, absoluta. Não, e da guerra começar. E da guerra começar, ainda com efeitos da pandemia, e vaticinei-lhe
que a maioria absoluta não seria estabilidade, seria instabilidade. Nem eu imaginava que ia ter tanta razão como tive, na verdade. Eu lembro-me disto. E agora tivemos de novo instabilidade, desta forma provocada diretamente pelo Primeiro-Ministro. Mas espera, agora estamos a falar do que é que se está a passar na sua área. Não, o que nós temos que ter em Portugal é um normal sistema parlamentar em que se procurem convergências, formas de governação dentro de famílias políticas que tenham afinidade. E isso é o que acontece numa série de países europeus. Eu pareço um bocadinho um disco rachado a dizer isto, porque disse em 2022 e disse em 2024, o que acontece na Dinamarca, o que acontece nos Países Baixos, e havendo uma maioria progressista, o LIVRE será certamente parte da solução. Agora, também digo uma coisa, é mais possível neste momento ter estabilidade com uma maioria progressista, votando para afastar a instabilidade que a direita trouxe, porque a direita não se entende, porque PSD e Chega, se conseguirem formar um governo, é um governo que é feito às avessas daquilo que os portugueses desejaram e um risco para a democracia, e porque um governo PSD e L estaria dependente de uma reviravolta total acerca das questões éticas. Concordo com tudo o que ele diz, menos com o risco para a democracia quando ele fala da coligação com o Chega. Pronto, isto é a divergência ideológica, o discurso marxista dele, e tal, a extrema-direita, pronto. Tirando essa parte à parte, tudo o resto, o que ele diz e a crítica que faz, no sentido da direita não se entender, é verdade. Sabem, eu até falei disto no meu vídeo de ontem à noite, que também está disponível no canal, sobre a entrevista do Ventura no dia de ontem, e eu até escrevi um artigo no Observador, eu até posso deixar o link aí para vocês lerem se estiverem interessados, em que eu falava disso mesmo. A direita está cada vez mais focada em encontrar pontos de divergência do que propriamente pontos de convergência. As mudanças estruturais, e atenção, isto não tem a ver com ideologia, isto tem a ver com poder. As mudanças estruturais só acontecem quando há cedências. Eu dou-vos um exemplo. O Donald Trump só ganhou as eleições, e volto a frisar, podem gostar ou não gostar do Trump, isto não é sobre ideologia, isto é sobre adquirir poder. O Donald Trump só ganha as eleições de forma hegemónica nos Estados Unidos como ganhou, ganhando todos os órgãos eleitorais, porque fez cedências ideológicas, mas também a nível institucional. A partir do momento em que se coliga, entre aspas, com o Robert Kennedy Jr., vai buscar um eleitorado muito mais moderado, muito mais liberal, muito mais ao centro. Quando se coliga, entre aspas, com o Elon Musk, vai buscar os bilionários das Big Tech, que historicamente sempre estiveram alinhados com o Partido Democrata. Aliás, quer o Musk, quer o Kennedy Jr., ambos votaram à esquerda nos Estados Unidos toda a sua vida, exceto agora em 2024. E à direita falta um pouco de know-how e entendimento e mais sentido maquiavélico, não no sentido de ser mau, mas no sentido de ter estratégia. Literalmente maquiavélico no sentido de Nicolau Maquiavel, de entender que para se poder aplicar a ideologia só será possível fazê-lo se primeiro se adquirir poder. Caso contrário, vamos andar aqui a ver o Rui Rocha a dizer que o Ventura é isto e aquilo, o Ventura a ir para entrevistas a dizer que o Montenegro é manso e não sei o que, não sei o que mais, o Montenegro vai para entrevistas dizer que o Ventura é isto e aquilo e a queixar-se de cartazes, e vamos andar aqui, não é? Com estes três artistas, uns com os outros, a tentarem ver qual é que é o mais papista que o Papa, não é? E atenção, podem ou poderiam fazer eventualmente uma coisa dessas quando o país estivesse numa revolução civilizacional já, entre aspas, implantada à direita em termos de governação. Mas isso não existe, não é? Do ponto de vista da democracia parlamentar em Portugal, isso não existe. Temos 138 deputados neste momento à direita, mas que na verdade não governam congregadamente. Portanto, o Rui Tavares tem razão. A direita está muito mais focada naquilo que a separa do que propriamente a une. E nós, à direita, temos 138 deputados. Mais do que na altura António Costa tinha com a sua maioria absoluta e os outros partidos de esquerda todos juntos. Há comboios, ou há TGVs que só passam uma vez na vida. Prosseguinte. Respondeu à minha pergunta original. Como é que explica esta perda depois de um período tão prolongado em que a sua família, a família política, teve maioria no Parlamento? Eu creio que a esquerda tem que voltar a habituar-se a propor futuro. Isso não o tem feito. Nós estamos numa posição muito defensiva em muitas áreas, defesa da democracia é importante, defesa dos direitos humanos é importante, defesa dos direitos sociais é importante, mas de tanto defender é um bocado como as equipas de futebol, acabamos a recuar. E é verdade o que diz, a esquerda perde cerca de 800 mil votos de uma maioria sociológica que tinha em Portugal para estar agora minoritária, é preciso voltar a conquistá-los, e acho que o LIVRE o faz muitas vezes com críticas dentro da nossa família política, porque nós não desistimos de falar com as pessoas, nós não desistimos de disputar eleitores à Iniciativa Liberal, à AD, e sabemos que quando dizemos aquilo que eu disse há pouco, que é, atenção,
não queiram agora comprar estabilidade ao mesmo homem que antes vos vendia ética e vos falhou. Nós estamos a conquistar votos a eleitores que eram de esquerda há 3 ou 4 anos e que nós não enjeitamos porque votaram na direita uma vez. Sabem que é curioso, porque o Rui Tavares, a esquerda, quando ele diz aqui nós somos criticados pela minha família política e etc, é verdade. A malta de esquerda às vezes critica o Rui Tavares por ser demasiado moderado. E é verdade. Há pessoas de esquerda que vão ver este vídeo e vão concordar com aquilo que eu estou a dizer, não é? Mas à direita acontece exatamente o oposto. O que dizem do Rui Tavares é que o Rui Tavares se faz parecer muito mais moderado do que aquilo que ele é na verdade. Ou seja, a forma de comunicar do Rui Tavares é extremamente mais moderada do que o conteúdo ideológico do Rui Tavares. Eu concordo mais com esta segunda análise, mas isso também pode ser o meu facciosismo ideológico mais à direita a falar. Mas tudo bem. Posso estar equivocado, posso assumir que isso está em cima da mesa para debate. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, não relativamente a isto apenas, mas a isto do Rui Tavares, aos vernáculos, ou ao vernáculo do Rui Tavares também. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.